Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula de ciências. Eu espero que vocês já peguem aí o livro de vocês, o caderno, façam já as anotações, assim como também dúvidas, curiosidades que vocês têm. Não esqueça, quando finalizar o vídeo, tem atividade, tá? Para você estar fazendo. Então, não deixe de fazer a atividade. Estando com dúvida, pode me procurar que eu estou disponível para esclarecer. Então, vamos lá para mais uma aula de ciências? Bom, turma, hoje a gente inicia mais uma aula nossa, falando sobre ecossistemas e biomas. A gente viu nos níveis de organização dos seres vivos o que forma os ecossistemas, assim como também o que vão formar os biomas. Então, ecossistemas, eles são formados pelas relações que existem entre os seres vivos, assim como destes, com os fatores que não têm vida que são importantes para a sobrevivência deles, que é a água, a luz, o ar, o solo, e a variação desses componentes, juntamente com os seres vivos, é que vão formar em si os ecossistemas. E esses ecossistemas, eles podem ser classificados em aquáticos e terrestres. Os ecossistemas aquáticos podem ser considerados as poças, os rios, mares, lagoas. São ambientes que também podemos dizer que tem uma classificação de acordo com a salinidade da água também. A gente vai ter ecossistema de água salgada, ecossistema de água salobra e ecossistema de água doce. Isso vai de acordo com a quantidade de salinidade nesse aspecto de água. Não sei se vocês lembram que a gente estudou ano passado os tipos de água, que a gente viu a diferença entre esses três tipos de água que compõem esses ambientes que formam os ecossistemas aquáticos. E temos também os ecossistemas terrestres, que vão desde florestas, cavernas e até mesmo deserto. E aqueles que são de transição entre o meio aquático e o meio terrestre. Aqui, como vocês podem observar pela imagem, a gente vê que é um exemplo de ecossistema, pois conta aí com a relação entre os seres vivos que compõem esse ambiente, desde das plantas, que faz parte da flora, a fauna, que é os animais, e possivelmente nesse ambiente vai ter luz solar, vai ter água, vai ter ar, que são importantes para a sobrevivência desses seres vivos. Então, aí nessa imagem, refere-se a um exemplo de ecossistema. Os biomas, como a gente viu, diante dos níveis de organização dos seres vivos, eles fazem parte de um conjunto formado por ecossistemas. E esses ecossistemas vão ter algumas semelhanças no aspecto dos seres vivos, assim como da vegetação, do relevo, do solo e do clima. E o Brasil, ele conta com uma variedade de biomas. Ele não só apresenta um bioma, mas apresenta 6 biomas, que são eles: a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, a Mata Atlântica e Pampa, que corresponde aos campos sulinos, que algumas pessoas acabam reconhecendo mais por esse nome. Então, aí no mapa, vocês podem perceber as regiões em que vai ter a questão dos estados que vão apresentar cada tipo de bioma. A Amazônia vai estar identificada de verde, a Mata Atlântica com a tonalidade de verdezinho mais claro, o amarelo cerrado, o lilás pantanal, a caatinga de laranja e o pampa de rosa. Então, os estados, de acordo com a localização e identificação aí no mapa, vão apresentar esses tipos de biomas, que no caso são 6 biomas que estão presentes aqui no Brasil, ou seja, são conjuntos formados por seres vivos que estão agrupados e se relacionando com os fatores físicos que são importantes para a sobrevivência deles, assim como também pelo relevo, clima, solo
e tudo mais. O primeiro bioma que a gente vai estar vendo aí algumas de suas características é o bioma Amazônia, que ele se estende por alguns países vizinhos também. Nesse bioma ocorre chuvas com frequência e também de forma abundante. É uma das maiores reservas de biodiversidade do mundo e, no caso, é o maior bioma do Brasil, ocupando cerca de metade do nosso território nacional. Apresenta uma flora exuberante e também uma grande variedade de espécies de animais. Então, vamos encontrar um grupo de seres vivos, desde o peixe-boi, ao boto, o pirarucu, a arara, assim como também vegetais, como a serigueira, o açaí, o guaraná, a vitória régia, como vocês estão vendo aí na imagem, como exemplos de seres vivos que vamos encontrar nesse bioma. E a vitória régia, não sei se vocês conhecem, né? Ela é muito utilizada como símbolo da região do bioma Amazônia. Tem uma relação também com lendas indígenas, faz parte da mitologia, da questão do folclore brasileiro. Deixa eu voltar aqui, que eu voltei demais. Já o Cerrado vai ser o segundo maior bioma nosso, né, da América do Sul. Ocorre principalmente na região do Centro-Oeste. A vegetação do Cerrado é composta por árvores e arbustos, com caules retorcidos e de casca grossa, sendo uma das espécies o araçá, o murici, o buruti e o idaiá. E no aspecto de animais, a gente pode encontrar o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, a onça-pitada, entre outros animais. A caatinga, ele é um bioma exclusivamente brasileiro, por isso que a gente tem que ter orgulho de fazer parte da região Nordeste, da gente ter como exclusividade desse bioma que não vai ser encontrado em mais nenhum outro lugar do mundo, ou seja, do planeta, da Terra. Esse bioma, ele faz parte da região Nordeste, no período de seca bem extenso, né? A gente tem um longo período de seca aqui nesse bioma, é uma característica dele. A vegetação perde as folhas e fica esbranquiçadas, e por isso ele teve seu nome de origem tupi, que significa mata branca. Aqui a gente vai encontrar exemplos de vegetação como os cactos, mandacaru, xique-xique, que são plantas que são capazes de armazenar água em seu interior. E quanto à fauna, a gente vai encontrar serpentes como cascavel, jiboia, gambá, gralha, veado catigueiro, asa branca, tejo. Então, uma variedade de seres vivos também vão estar aqui presentes na Caatinga. E o Pantanal? O Pantanal, gente, também vai ter uma localização correspondente ao centro-oeste do Brasil. Esse bioma, ele engloba parte dos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Recebe a influência de diversos biomas, como o Cerrado e a Amazônia, como também da Mata Atlântica. Tem um período de ciclos de cheia e seca, com grandes temperaturas elevadas. Tem uma biodiversidade muito rica mesmo, principalmente de espécies de borboletas. A gente vai encontrar aí cerca de 650 espécies de aves, mas de borboletas, sabe quanto? 1.100 espécies de borboletas, só aí na região do Pantanal. Um grupo de artrópodes rico. Então, a vida
dos seres vivos nessa região tem uma ligação direta com a quantidade de água presente nessa região, nessa área. Então, durante os meses de outubro e abril, que é o período de chuvas e de inundações, muitos animais terrestres acabam se refugiando das terras firmes e assim como também os peixes reproduzem, as plantas aquáticas entram em floração. E ao final do período entre junho e setembro, as águas vão baixando de forma lenta. O Pantanal também ele tem um poder atrativo turístico para a pescaria, mas existe um grande desmatamento no Pantanal que vai retirando as matas ciliares, substituindo também as matas ciliares, a vegetação desse bioma, por plantas que não fazem parte da área, com cultivo para alimentação da população de cereais, e isso acaba prejudicando, afetando de forma negativa as populações de peixes, porque eles acabam não podendo assim conseguir retirar seus nutrientes que necessitam para a sobrevivência deles. Isso vai gerando um certo desequilíbrio. E os peixes, eles têm uma grande importância, principalmente os peixes dessa região, porque eles vão servir como uma alimentação básica para alguns seres vivos, né? Também faz parte da fauna desse lugar. Assim como também eles são dispersores de sementes. Então, gera alguns prejuízos de desequilíbrio por conta dos peixes serem afetados de forma negativa por conta do desmatamento e também retirada da mata ciliar. A Mata Atlântica, esse bioma, ele tem uma grande influência do Oceano Atlântico e por isso que ele recebe esse nome. A sua área já foi cerca de 10 vezes maior, mas a ocupação humana foi um dos seus principais motivos que diminuiu pela degradação dos ecossistemas que ocupam. E a Mata Atlântica, ela apresenta um conjunto de ecossistemas que estão associados, desde restingas, araucárias e também manguezais. E ela apresenta vegetação com árvores de grande porte, densas e com poucos espaços vazios, e uma das áreas também com maior diversidade de seres vivos do planeta. Nelas são encontradas plantas como pau-brasil, ipê-roxo, angico, manacá da serra, como esse que está apresentado na tela, que realmente eles ficam bem próximos às serras, e cambuci, além de algumas espécies de animais, como a onça pintada, o gavião pega-macaco, o mico-leão dourado e a anta e também queixada. Então, a gente encontra também uma diversidade tanto de plantas como de animais presente na Mata Atlântica, que já foi maior, mas devido também à ação do ser humano nesse espaço, foi diminuindo, sendo prejudicado. Já o bioma Pampa, que também tem o seu nome de origem indígena, significa região plana. Esse bioma ele está presente somente no Rio Grande do Sul e corresponde aos pampas sul-americanos ou campos sulinos, que também vão se estender pelo Uruguai e Argentina. Então, o Pampa ele é marcado por um clima chuvoso, sem período seco regular, apresenta altas temperaturas no verão e geadas ou até mesmo neve em algumas regiões no inverno. É formado por mais de 450 espécies de gramíneas, plantas conhecidas popularmente como grama ou relva, mas em sua grande biodiversidade também é encontrado cactos, e na parte de fauna é encontrado, como aí na imagem está mostrando, o ratão do banhado,
preá e vários tipos de serpentes. Agora a gente vai falar sobre alguns ecossistemas ou biomas em transição. Transição significa o quê? Mudar, estar de passagem, né? Então, a gente tem a Mata dos Cocais, que é um ecossistema que está em transição, que ele vai estar situado entre a região da Amazônia, Cerrado e Caatinga. Ele apresenta matas de carnaúba, babaçu, buriti, entre outras palmeiras. A carnaúba é uma árvore que ela simboliza a região do estado do Ceará. E aí também a gente vai encontrar alguns animais que vão estar habitando a Mata dos Cocais, como o macaco coxio negro, está representado aí na imagem, a aracanga, que também vão estar aí nesse bioma, nesse ecossistema de transição nas matas de cocais. E a gente aproveita esse momento para a gente falar dos ecótonos. Os ecótonos, gente, são representações de ecossistemas de transição com grande biodiversidade, já que ele vai contar com a diversidade de indivíduos, de seres vivos, de várias regiões, né, de vários biomas que compõem. Então, o ecótono, ele é bem diverso por apresentar aí diversos indivíduos, diversas espécies de seres vivos, formando aí os ecossistemas também em transição. A restinga faz parte também aí como um ecossistema da Mata Atlântica. A gente vai encontrar principalmente no litoral brasileiro. Então, os seres que habitam nele vivem em solo arenoso, rico em sais minerais, e parte desse solo fica submersa pela maré alta. Encontramos nesse ecossistema animais como caranguejo, Maria Farinha, o besourinho da praia, a viúva negra, o gavião de coleira, a coruja buraqueira, o tiê-sangue e diversas espécies de pererecas, entre outras. E no aspecto de plantas, na restinga a gente pode encontrar a sumaré, a pertaguela, a açucena, bromélias, cactos e taboa. E o manguezal, né, que se caracteriza como um ecossistema que funciona entre interface entre o mar e os rios que deságua nesse ambiente. É uma junção de encontros de água do ambiente marinho com do ambiente de água doce, e por isso que o manguezal é tido como um ecossistema que apresenta água salobra, por conta desse encontro de águas, salgada e doce. E os solos dessa região dos manguezais, por ser pouco consistentes, mas rico em nutrientes, é capaz de ter uma lenta decomposição do material orgânico, que ali vai se acumulando, e por isso acaba gerando um mau odor, que vai ser característico desse ambiente. Então, em alguns lugares, quando você estiver viajando, passando, tiver um cheiro um pouquinho desagradável, tendo essa característica, como vocês estão vendo na imagem, né, das raízes escoras, que elas não ficam tão dentro do solo, né, são raízes subterrâneas. E nessa região a gente vai encontrar uma diversidade de seres vivos, porque as águas desse ambiente acabam estando de forma protegida e também calma. E isso faz com que ela seja atrativa para algumas espécies de peixes, como também de crustáceos, para poder fazer o seu processo de desova. E nesse ambiente vai existir essas árvores, como eu falei para vocês, que têm raízes
de forma que a gente pode falar que não se estende para áreas profundas do solo e que elas vão ser de grande valia por serem adaptadas a esse ambiente. E a mata araucária. A mata araucária, gente, é também conhecida como ecossistema da mata araucária. A gente pode encontrar esse tipo de ecossistema em regiões de temperada média, mais baixa, como partes da região sul e algumas regiões serranas do sudeste. Ela vai abrigar alguns tipos de pinheiros, como o pinheiro do Paraná, algumas árvores, no caso, como o pinheiro do Paraná, conhecida também por araucária. É um tipo de árvore que ela não apresenta fruto, mas tem sementes, que é o pinhão. E esse pinhão, ele vai servir de alimento para diversos seres vivos, como no caso aí da gralha azul. E também vai ser bastante consumido pelo ser humano. E a gralha azul, ela serve como agente dispensor dessa semente, porque geralmente eles acabam enterrando, soltando sobre o solo, ajudando na reprodução dessa espécie de vegetal. E na mata araucária, a gente vai encontrar também algumas espécies de animais, como a gralha azul, o tatu, o coati e o gato do mato. E no caso do pinheiro do Paraná, ele pertence ao que a gente chama de grupo de gimnospermas, que são plantas terrestres que não formam frutos, mas têm sementes. Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido o assunto. Anote as possíveis dúvidas, curiosidades de vocês, que a gente vai esclarecendo nas nossas aulas. Então, foco nas atividades, não deixe acumular. E quando estiverem fazendo, principalmente quem está em casa, e caminhe para o professor.